sejam bem-vindos ao Voz e Visão, o podcast onde a odontologia encontra o empreendedorismo e a inovação. Eu sou a Karen Tenório e hoje eu estou com um convidado aqui mais do que especial e eu já vou apresentá-lo para vocês. Mas antes eu queria falar dos nossos patrocinadores, o RID Institute, que é uma escola de pós-graduação com unidade em São Paulo e em Recife, com cursos para dentistas e acadêmicos, e a SG Solutions, que é uma empresa de biomateriais odontológicos. Vocês podem clicar aqui no @ e seguir as duas empresas no Instagram. Bom, meu convidado, seja muito bem-vindo. Obrigado. É o Eduardo Parasque. O Eduardo é cofundador da consultoria 1601 e da startup Fred. É uma Impact Tech, que une tecnologia, educação e propósito. Ao longo de mais de 16 anos de carreira, passou por empresas como Google, Waze, Samsung, Unilever, Roche e Outback, atuando em inovação, crescimento e estratégia. E, além disso, é mentor do Google for Startups, palestrante TEDx, escritor para HSM e Época Negócios e criador do canal Elefante Limonada no Instagram, onde fala sobre criatividade, liderança e crescimento de forma prática e inovadora. E hoje, a nossa conversa vai girar sobre o tema que atravessa tudo isso, a audácia. O que é ser audacioso de verdade no mundo que premia a segurança? E onde termina a coragem e começa a irresponsabilidade. Eduardo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Karen. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui no podcast, nessa conversa excelente, nesse trabalho que vocês vêm conduzindo. Então, vamos lá, vamos bater papo, né? Vamos falar de audácia. Vamos lá. Obrigada mais uma vez pela presença. Eduardo, eu queria que você começasse me contando um pouco da sua história. Eu comentei para você antes da gente começar que eu entrei lá no seu Instagram, no Elefante Limonada, ri muito quando eu estava me preparando para o episódio. É muito legal. Pessoal, entrem agora, tá aqui o @ do Elefante Limonada, vocês vão se divertir com conteúdo, né? Sim. E de onde veio essa ideia? Quem que é o Eduardo? Vamos lá. Você podia me chamar de Edu, né? Vamos combinar isso aqui? Eduardo é minha mãezinha lá no céu me chamava de Eduardo! Dá aquela, já brigava, né? Já assusta, mas vamos lá. Cara, quem é o Edu? Edu Parasque, né? Eu sou, vamos lá, nascido e crescido numa família onde já de cara já tem muitas diferenças de cultura, pensamento, diversidade, porque meu pai vem do interior, de Sertãozinho, né? Antônio Osvaldo da Silva. Então, aquela história que você conhece daquela pessoa que migra do interior para São Paulo, que cortou cana quando era pequeno, que tinha uma família do interior. Então, e a minha mãe, Panayota Paraskevopoulos, da Grécia, de Atenas. Né? Eles se encontram em São Paulo, enfim, aí você já imaginou um pai do interior com uma mãe da Grécia. Então, minha família sempre foi muito louca, assim, não gosta muito de comer. Que legal. E eu cresci nessa família onde eu tive uma vida marcada por vários episódios, e o que mais marcou foi quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai perdeu tudo. A gente tinha uma vida totalmente abonada de fartura, de finanças. A gente era uma família rica. E meu pai perdeu tudo. Da noite para o dia, a gente foi morar numa casa de aluguel, sem chão, sem teto, sem telhado. Nossa. Nesse nível. Então, de lá para cá, a gente viveu muitas adversidades, muitos desafios, enfim. Me formei publicitário. Trabalhei em grandes empresas como Unilever, Samsung, Outback, que é o grupo da Blooming Brands, que detém a Bratio e Outback, os restaurantes, né? Depois, Google e Waze. Né? E aí, em 2019, saio para empreender, e aí abro a Hub 1601, que é a nossa consultoria de inovação, eu e meu sócio Leonardo, onde a gente ajuda as empresas a inovarem. E a gente fala que o modelo é não ter modelo. Né? Então, cada projeto é um projeto. Pensar fora da caixa Pensar mesmo. fora da caixa. A gente tem outros projetos também, como a startup Fred, né? Que a gente comentou. E aí, comecei a me jogar em conteúdo e outras coisas que eu acredito que eu tenho talento para fazer, para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas, a transformarem os momentos que elas vivem de alguma maneira. Criei o canal Elefante Limonada, que é um canal sobre inovação e negócios de uma maneira leve, bem-humorada e sem blá, blá, blá. Muito leve. Né? Espero que você tenha dado risada. Muita. Sozinha no carro, parecia uma tonta, mas muito engraçado. Enfim, estou começando o canal também, já faz um ano e meio, não estou começando agora, mas é um canal pequeno ainda, mas muito divertido.
E aí, elefante e limonada, por quê, né? O elefante vem... Quando a gente faz um workshop no Design Thinking, a gente brinca, fala assim, não pise num elefante no começo, não mate um elefantinho no começo, porque ele pode se tornar o maior animal terrestre do planeta. Não mate uma ideia no começo do workshop, né? Uhum. E limonada vem de fazer um limão, uma limonada. Então, tudo na vida da gente, ainda mais na inovação, a gente traz isso como conceito, assim, cara, tem uma ideia, vá atrás disso. Depois, sim, lute por ela. Não mate sua ideia, não mate seu sonho, lute por ela. Elefante e limonada, né? E aí, no Elefante e Limonada, comecei a escrever um livro. E dentro do processo de escrever um livro, já faz 2 anos que eu estou no processo de escrever, porque não é uma coisa assim, quero escrever, escrevi, sim, né? Sim. Você vai pensando, você faz muita pesquisa, você amadurece o conceito. E aí comecei a escrever e eu comecei a reparar que eu estava escrevendo sobre audácia. Né, sobre essa coragem, essa audácia de fazer as coisas e que o mundo está precisando de mais audácia, né? Sim. E aí foi quando eu fui convidado para fazer o TEDx, né, que chama O Poder da Audácia, que dá o mesmo nome para o livro. Bom. Obrigado. Assisti. E dá o mesmo nome para o livro que vai ser lançado esse ano, agora em 2026. Então, estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre esse projeto, de trocar figurinha contigo também. Tá todo vapor aí. Tô. Mas quando você fala de audácia, Edu, o que você quer dizer com audácia? Porque eu estava comentando com você até antes da gente começar, quando você chama alguém de audacioso, né? É quase uma, né? Não uma ofensa, mas né? Da maneira que você coloca, é algo diferente desse contexto negativo. Sim. Né? E por que audácia? Como que isso se diferencia da coragem que a gente está acostumado, né? Que as pessoas... porque a vida pede coragem e tal. Por que audácia? Vamos lá. Eu acho que quando a gente ouve a palavra audácia, ela te traz um pouquinho de diferença de quando você ouve a palavra coragem, né? De fato, elas são palavras muito parecidas, assim, é até difícil diferenciar, de verdade. Eu, no processo do livro, falo sobre isso também, né? Mas eu achei um ponto de vista e uma abordagem para poder diferenciar. Então, e aí a gente vai chegar no ponto de ser negativo ou não, né? A coragem, ela é algo que ela necessita que tenha um elemento externo a você para você ter uma coragem. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está aqui na savana, numa selva, e apareceu um leão na sua frente, certo? Esse leão na sua frente, ele apareceu. Ele é uma coisa externa a você. Sim. Você vai ter ou não a coragem de enfrentar esse leão ou o medo de enfrentar esse leão, certo? Então, ela teve que surgir algo de fora. Agora, se o leão tivesse a 20 quilômetros de você... A 20 não, vai... 3 quilômetros de você, que você ainda consegue avistá-lo. Aí fala assim, e aí, você vai lá até ele, você tem a audácia de enfrentar esse leão? Porque aí partiria de você enfrentar o leão. Então, um exemplo que também traz clareza. O homem chega na Lua. A Lua está lá, você está aqui. O homem está aqui. Quando você tem a ideia e se propõe a ir visitar a Lua, pisar na Lua, né? Você não chegou e falou assim, eu tive a coragem de visitar a Lua porque a Lua, se eu não fosse... não. Sim, você teve a audácia de visitar a Lua. Então, a audácia, ela carrega um elemento interno seu. Porque pode estar tudo bem na sua vida. Pode estar tudo ok na sua vida. Diferente da coragem, que a coragem, ela se coloca. Agora, bom, eu posso falar então que as duas são muito semelhantes? Posso. Eu não vou ser aqui, né? É que a coragem vem em frente a uma necessidade. Ela né? vem em frente a uma necessidade. Eu posso falar que depois da audácia vem a coragem? Posso também. Não vou ser aqui ficar literando em relação a conceitos aqui. Sim. Não é essa a ideia. Né? Agora, eu acredito muito que a audácia, ela parte de uma coisa interna. E aí que eu falo, né, dentro da abordagem que eu trouxe no livro e na palestra, que você precisa de um chamado. Né? Você precisa de algo que te fez ter audácia. Alguma coisa que te incomodou muito, que te incomoda, ou alguma coisa que você tem muita paixão. E aí que mora a ideia de você depois deixar isso fluir. A audácia, ela não é uma coisa negativa. Aí eu vou te explicar o porquê. Por que fala assim, nossa, aquela pessoa super audaciosa, né? A audácia tem a ver com você. Ela não deveria ter a ver com o outro. A audácia tem a ver com você. Então, eu tive a audácia de fazer alguma coisa que eu queria, que eu sonhava, que eu buscava. Eu me dei a chance de tentar. Agora, quando a gente ouve isso como uma coisa negativa, é porque fala assim, nossa, ele teve a audácia de fazer aquilo, né? Ela carrega
um julgamento externo a você. Isso. E carrega uma ideia de algo que o outro não faria. Algo que o outro não faria. Ela carrega um código simbólico coletivo que você ali deu ou não ouvidos a ele. Uhum. Então, cara, e a audácia, ela tá na vida da gente há muito tempo. Quando a gente começa a lembrar, desde pequeno, você fala assim, não pode relar nesse copo de cristal. Falo pra minha filha. Ela vem, fica olhando, e aí, né? Aí você tá um pouco maior, e aí, quem que não passou por isso na vida, né? Do tipo assim, você tá no colégio, aí tem aquela garota bonita, e você tímido ali, fala, nossa, imagina que eu vou chegar nela, né? É que a sociedade reprime a gente, né? Porque acho que a gente talvez nasça com isso, né? Total. A gente nasce e vai perdendo, talvez. Vai perdendo, e eu vou falar sobre isso também. Mas assim, você tem... aquela garota bonita, será que eu vou lá falar com ela? Aí você fala, não, imagina. Aí, de repente, você vai falar com ela. Ou vai falar com o garoto bonito. Porque você pensou em algum momento... A gente tem vários pensamentos que ficam boicotando a gente, né? Eu vou falar sobre autotraição. Mas você pensou em algum momento que ela era mais bonita pra você e mais legal do que você. Mas, de repente, ninguém estava falando com ela. E aí você vai lá e é o primeiro a falar com ela. E quem tá de longe vai falar... teve a audácia de chegar na Roberta, que é super ali. Cara, você percebe? Então, assim... Diferente, a audácia, ela tem a ver com você querer ser melhor do que você mesmo. Sim, mas você acha que isso faz parte da personalidade da pessoa? Ou é algo que a pessoa consiga... Desenvolver. Desenvolver. Essa é uma pergunta interessante e ela também está no livro. Eu não acredito que a audácia é uma competência. Pô, como assim, Edu? Vamos lá, vamos pensar em competência de uma maneira geral, né? Tô tentando abrir o leque de discussão aqui. Competência é algo que você desenvolve, certo? Então, assim, você, por exemplo, é uma sumidade em oratória. Então, oratória se desenvolve como uma competência? Com certeza. Dificilmente você vai começar a aprender a ser mais comunicativo e ter uma oratória melhor e do nada você vai falar, nossa, agora eu fiquei pior, né? A audácia, não. Por quê? A audácia, ela é uma força de decisão por episódio. Então, eu posso virar para você e falar assim, olha, hoje, eu tomei uma decisão audaciosa, mas daqui a 3 anos eu não quis mudar mais de trabalho para fazer tal coisa, porque naquele momento eu reunia outras condições de vida que não me faziam tomar aquela decisão, né? Então, eu chamo ela muito mais do que uma força de decisão. Ela é uma capacidade tua de acreditar no seu próprio potencial. Tem vezes que a gente acredita mais, tem vezes que a gente acredita menos, tem vezes que tem mais risco ou menos risco. Mas você vai me dizer, puxa, então eu poderia, a partir do momento que eu começo a ser mais audacioso, eu não passo a ter mais treino, a ser mais forte para tomar decisões mais audaciosas? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque também vai depender dos episódios da sua vida. Sim. Né? Você não pode falar assim, eu fui audacioso, deu tudo certo. Então, agora eu começo a tomar mais decisões audaciosas. Tá. Depende muito de quanto você está se autotraindo também. Sim. Já ouviu falar no conceito de autotraição? É autossabotagem, né? Autossabotagem. A gente para de a gente para de acreditar em si mesmo. Quando você promete algo para você, você não cumpre. Desde as pequenas coisas até as maiores. Sim. Né? Então, eu vou na academia segunda-feira. Eu começo a partir de segunda-feira a fazer uma dieta na academia. Aí você não vai. Sim. Você fala, eu vou depois, não vai. O que você começa a fazer? Eu paro de acreditar. Isso vale para qualquer tipo de relação, qualquer tipo de contato que você tem na sua vida. Eu vou chamar meu amigo para tomar uma cerveja. Ele não vai. Aí eu chamo de novo, falo, vamos, Roberto, vamos tomar uma cerveja? Não vai. Vamos, não vai. O que você começa a fazer? Você para de chamar. A gente faz isso com a gente mesmo. Né? Então, tem momentos na sua vida que você está acreditando mais em você. Tem momentos que você está acreditando menos. Tem momentos que tua vida reúne uma condição diferente de família, de dinheiro, de crença, de vontade, de tudo. Né? Então, eu acredito sim que a partir do momento em que você começa a acreditar um pouco mais no seu potencial, e ouvir o seu chamado, né, do tipo, eu tenho mais coisa para fazer,
eu amo uma coisa que eu não fui dar vazão para isso. Tem uma coisa me incomodando que eu não quero que isso mais aconteça. Mas aí a gente está partindo de um ponto até antes, em termos de desenvolver esse conhecimento prévio para conseguir desenvolver essa análise toda. Uma capacidade de se ouvir, uma capacidade de entender, uma capacidade que eu chamo isso dentro da abordagem de você não abandonar sua janela quebrada e conseguir ouvir isso, né? Tem uma experiência que foi feita pelo um psicólogo que chama Philip Zimbardo, em 69. Ele coloca 2 carros parados e fechados, um na cidade do Bronx, em Nova York, e o outro na Califórnia. O do Bronx, que era um bairro conhecido por ser muito violento, ele abaixa o vidro e ele quebra o outro vidro. E começa a observar. O que acontece com um carro que está com o vidro quebrado, parado na rua? Né? Você fala assim, puxa, sei lá, chamaram o Detran, o CT, sei lá, chamaram o guarda de trânsito, chamaram a polícia. Não, as pessoas começaram a depredar mais o carro. Teoria da janela quebrada. Da janela quebrada, que é muito conhecida na psicologia. E aí, com essa janela quebrada, você passa a sensação, né? O estudo todo resumido o que está quebrado passa a sensação de estar abandonado. E o que se está abandonado não precisa de cuidado, nem de olhar, nem de carinho, nem de atenção. Então, isso foi usado depois para criminologia, urbanismo. Então, sei lá, eles acreditavam... E faz total sentido mesmo, né? Você vai num lugar que não tem lixo no chão, a gente fica, né? Exatamente. Você vai num lugar que está tudo no lixo. E o sentido disso até para urbanismo, né? Eles falaram, se o bairro tiver mais bem cuidado, a violência cai. Olha que loucura. Então, só que a gente tem janelas quebradas, né? A gente tem janelas quebradas da gente mesmo, dos nossos passados, das nossas vivências, das nossas lentes. Mapa não é território. Aquilo que é para você não é para mim, aquilo que é para mim não é para você. E aí, se você consegue dar vazão para isso, essa janela quebrada nem sempre é uma coisa negativa. Às vezes é uma janela quebrada que você tem, que é uma paixão que você nunca deu. Você nunca deu atenção para ela. Puxa, eu gosto de fazer... Tem uma amiga minha que trabalha com finanças, mas, cara, ela odeia o que ela faz. E ela gosta muito, ela se encontrou fazendo cerâmica. E ela gostaria de abrir um ateliê dela de cerâmica e tal. Ela está começando a fazer, mas está dando ouvido para esse chamado dela. Né? Sabemos se vai dar certo? Não. A audácia não é garantia de sucesso, né? Sim. No contexto empresarial, Edu, você trabalhou em empresas enormes, né? Google, Waze. Dentro de empresa, né? E até para o nosso público aqui, que são dentistas, profissionais médicos, profissionais da área. Às vezes tem uma empresa que não tem o mesmo tamanho dessas, mas lidam ali, tem liderados, tem equipe e tal. Como é que a gente consegue manter a audácia mesmo com processos diários, mesmo com métricas bem engessadas, né? Como é que eu consigo ser um líder que vai pensar fora da casa, vai exercer essa audácia no meu dia a dia ali? É um desafio, né? Sim, é um desafio porque... as empresas, elas não enxergam, até que aconteça, ela não enxerga a oportunidade como oportunidade, ela enxerga como risco. Sim. E aonde existe risco, você precisa, de alguma maneira, de proteger esse risco e de mitigar de alguma maneira, criar uma blindagem para isso. Reduzir esse risco. Então, as empresas... E esse é um ponto que daria para a gente conversar 6 podcasts só num podcast. Aqui. Mas, assim... Quando existe uma tomada de decisão dentro de uma empresa que existe ali algum tipo de risco, as pessoas acabam, ao máximo, tentando colegiar esse risco. Né? Você já viu aqui os alinhamentos que acontecem dentro das empresas? Por quê? Os e-mails, as reuniões. Por quê? Porque se eu tomar a decisão de colocar esse copo aqui e der errado, eu vou falar que estava todo mundo on board disso daqui, estava todo mundo a par. Não fui só eu que tomei essa decisão. Eu vou aprovar isso daqui, né? Então, ao máximo, culturalmente, as empresas elas são criadas assim, para que você tenha o melhor resultado possível, com a melhor eficiência possível, com o menor tempo possível, com o menor risco possível para que tudo dê certo. Porque tudo que você vê de empresa até hoje foi criado pelo industrialismo, que Charlie Chaplin ali, tempos modernos, lembra disso? Então, eu preciso criar vários copos desses iguais no menor tempo, no menor custo. Então, isso aqui não pode dar nada errado. Se tudo é igual,
não pode dar nada errado para que tudo seja igual e com custo menor. Sim. Eu não tenho numa linha de produção... Padronizar, né? Sim, padronizar, padrão. Benchmark, né? Palavras que acabam com a inovação. Então, assim, se eu vou, de alguma maneira, criar uma linha de produção, eu tenho que minimizar o risco. Legal. Tudo que você conhece hoje de administração na vida de empresa é pautado, o alicerce é isso. Né? Legal. Então, você chega num ambiente corporativo onde você tem o risco, a empresa precisa blindar o risco e ela tem todo o capitalismo que a gente conhece, ele é pautado para que você gere o maior lucro com o menor risco possível, lá. Então, tudo é feito para que você não corra o risco e dê certo a cada segundo. Isso acaba com a criatividade e inovação, porque se você precisa de um padrão, você vai desenvolver algo e vai... Exatamente. Muito tempo naquilo. Eu tenho duas decisões para tomar e o meu time está comigo. Eu tenho uma decisão que se eu fizer aqui o básico, ela tem pouco risco, mas me dá um resultado pequeno, mas ok, pouco risco. Proporcional. Proporcional. Ou eu tenho uma decisão aqui que eu vou correr um risco, mas se der certo, a gente vai estourar. A maioria das pessoas vão tomar a decisão pequena. Né? Então, assim, isso culturalmente, assim, a gente vem de lideranças, isso vem tentando mudar, mas isso é muito difícil de ser mudado. As startups se diferenciam justamente nesse ponto, então. Nesse ponto e no ponto em que ela é uma startup. Ela não existe. Né? O risco, quando ela passa a existir, ela vai tomar o risco, ela começa a sair do zero. Sim. Ela não existe. Então, para ela, o risco é mais amigável de se tomar. Agora, é arriscado dentro de um ambiente onde você tem quase 64% das startups morrem no primeiro ano. Morrem. As que não morrem continuam ali tentando, Sim. mas o cara que trabalha numa startup, ele é o tipo de profissional que mais interessa a uma empresa, porque ele toma um risco, ele tem coragem, ele se transforma, ele é plural e tal. Então, assim, dá para desenvolver isso dentro de uma empresa? A gente falou de desenvolver audácia, né? De alguma maneira, dá para tentar estimular isso dentro da empresa? Eu acho que sim. Né? Pô, como? Com provocações, com conversas, com mudanças de decisões dentro da empresa, com mudanças e progressos culturais dentro da empresa. Se eu tenho um chefe, um líder que nunca inova, nunca tem audácia, por que é que eu vou ter? Sim. Né? Não tem exemplo. Não tem exemplo. Então, existem teorias, né, até do mundo corporativo que falam que uma estrutura corporativa, ou qualquer que seja ela tem a capacidade de inovação ou de ação tão igual ou melhor a que tem o seu líder ou a sua líder dentro da ponta. Então, o que quer dizer isso? A cabeça, a visão, a abordagem que tem o líder dessa empresa... Se a visão é pequena, o time inteiro está pensando pequeno. Sim. Se a capacidade de tomar risco é pequena, o time inteiro está pensando pequeno, está tomando pouco risco. Até porque a liberdade não vai existir. Não vai existir. Não vai ter de onde... Eu falo, cara, não quero. Agora, óbvio, né? Eu brinco com isso, que é um conceito que às vezes eu falo, as pessoas dão risada e gostam bastante, na verdade, que é o Mickey fumando. Você já foi para Disney alguma vez? Assim? Eu vi no... Então, assim, quando a gente tem eu tive a oportunidade já de ir pra Disney com a minha filha e tal, e aí você tá lá e é um universo lúdico, né? Aquele parque e tal. Eu fui agora, coisa... mas não vi ele fumando. Você não viu ele fumando? Perdeu. cara. Só vi ele fofinho. Pois é. Acho que eles não iam deixar a gente ver ele fumando. Mas assim, você tá lá no parque, aí tá aquele universo lúdico, fantasioso e tal, e de repente você vai aqui no banheiro, você entra num corredorzinho, e aí, do nada, você vê, um cara vestido de Mickey com a cabeça, tirou a cabeça, e é um latino de bigodinho, assim, ó, fumando um cigarrão, assim, olhando pra cima, falando, caraca, velho, eu tenho 3 boletos pra pagar. É isso mesmo. E aí, você fala, caraca, não era o Mickey, velho, é um latino. Aí, ou seja, né, por que eu brinco com isso, assim? As empresas, elas existem para dar lucro. Exato. Elas existem para dar receita para acionista, ponto. Todo o restante, ele é algo criado para que você consiga resolver o lucro. Sim, sim. Pô, Edu, como assim? Calma, não é assim. E os propósitos das empresas?
Calma, depois que você vê o Mickey fumando, você entende isso, você pode decidir que parque que você quer estar, que atração que você quer estar, que fila que você vai pegar. Ou, não quero estar nesse parque, quero estar em outra. Mas se você entende isso, você fica melhor no parque, você curte melhor. Você começa a entender o jogo, né? Sim. Então, você entender isso, você começa a partir de um princípio de que, culturalmente, as empresas elas existem para isso. Tá. O restante é para que você consiga jogar esse jogo, você consiga performar dentro desse sistema. É um sistema corporativo capitalista, né? Então, não vai mudar. Não vai mudar. Se alguém falar, vai mudar? Não, não vai mudar. Nós não estamos na China. Sim. Né? Nós não estamos em países onde esse sócio-capitalismo está existindo e está prosperando e tal. Nós estamos num país ocidental. Mas aí que tá. Por que é tão difícil, Edu, as pessoas terem essa... entender isso? Porque para quem lida com... Tem, né, liderança, ainda mais hoje em dia, que a gente está vivendo um apagão de mão de obra, né? As pessoas, assim, cada vez mais... E isso é muito forte aqui no Brasil, eu percebo isso. A pessoa vai trabalhar, mas ela não entende que aquilo é uma empresa que precisa dar lucro, né? Que ela está vendendo o tempo dela, está sendo paga por isso. Claro que existem questões que a gente pode... Sim. Mas a base é isso. E por que é tão difícil entender, tanto nesse contexto onde a pessoa vai prestar serviço para uma empresa... E no contexto pessoal, ela entender que se ela não tiver um pouco de audácia, né? Claro que eu acredito que tem a questão dos perfis psicológicos. Você vai ter uma pessoa que é mais audaciosa do que outra. Por natureza, né? Por natureza. Mas por que é tão difícil a gente entender esse ponto e começar a desenvolver? Eu acho que esse é um assunto... Ele é um assunto também profundo, assim, né? Ele é um assunto... Por que é tão difícil a gente começar a desenvolver isso? Eu acho que isso envolve muita coisa, assim. Envolve uma questão cultural, envolve uma questão de formação que a gente tem de educação no nosso país. Nós somos um país de terceiro mundo, né? Às vezes a gente esquece isso porque a gente está aqui frente a frente, somos pessoas estudadas que estão com um privilégio enorme de estar aqui e uma oportunidade que tivemos que muita gente não teve. Sim, sim. Na prática, não é assim. Na prática, muita gente... existem pessoas que não querem ser registradas porque ganham o Bolsa Família. Ponto. Puta, não estou entrando no conceito político, não estou entrando nada disso. Mas ela não enxerga a oportunidade de ter uma... Se desenvolver, de ter uma carreira, de crescer, porque ela não quer perder o benefício, porque aquele benefício garante para ela. Então, não é só isso, né? Mas assim, é tanta coisa envolvida, são tantas camadas... que eu acho que nós estamos passando por uma grande transição. Essa transição, ela é de educação, ela é de tecnologia, ela é cultural, ela é geracional. Nós temos uma geração hoje que... Você fala da geração Z. A geração Z não quer nada com nada, né? É tão difícil essa geração? Tá bom, mas pega uma geração Z da favela da comunidade. Ele é muito diferente do geração Z da Faria Lima. Sim. Ele é muito diferente. Então, a condição, o contexto faz a diferença. Mas são gerações... que já tem acesso à informação há muito tempo, né? A minha filha escolhe o que ela quer ver na TV, no Netflix. A gente não, a gente esperava na televisão o que ia passar. É uma geração que não sabe mais esperar. Sim. Como ela pode, hoje, então, passar por um processo de desenvolvimento na empresa se ela não sabe mais esperar? Como ela pode, então, como ela pode ter momentos de audácia dentro de uma empresa... se talvez ela não está nem se desenvolvendo, porque ela, né, assim, a tecnologia está tomando, a pessoa não tem mais paciência. As nossas lideranças não estão mais, de alguma maneira, preparadas para lidar com esse momento. Nós somos os millennials, né? Assim, a gente está numa... Então, assim, é tanta coisa que faz uma pessoa hoje, ela olhar para a empresa, e o que você está tendo é uma grande fadiga. Você está tendo uma grande fadiga, né? Eu falo isso, eu tenho um artigo disso no LinkedIn, que eu chamo de fadiga de Elon. Né? Para brincar com o nome do Elon Musk ali. Mas é onde a inovação ela te afasta mais do que o que ela te aproxima. Justamente minha próxima pergunta. Você acha que as inteligências artificiais, essas facilidades que a gente tem, colocam a gente nesse lugar de mais conforto, né? Total. De falta de sentir essa necessidade de ter um passo a mais, de se desenvolver em alguma área. Porque parece, a sensação que a gente tem é que tá tudo pronto, é que tá tudo, né? Qualquer coisa eu dou um ChatGPT, tem as IAs que fazem, tem até um vídeo também no Elefante do Monado. Tem um vídeo do Elefante do Monado. Não é? Tem. E aí fala, isso a IA já faz, tá. O que a IA não faz, né? Será que esse ambiente que a gente vive desestimula nesse sentido?
Eu acho que a IA ela é uma tecnologia, muita gente já está falando sobre isso já, mas assim, quando você usava a calculadora, antes da calculadora, você tinha que calcular tudo na mão, certo? Então, Sim. você tinha que saber a tabuada, quem nunca, né? Decorar toda essa tabuada. Agora você tem a calculadora, há um tempo atrás, você para de ter que saber aquelas contas todas. Uhum. Pô, você usa a agenda do celular. Lá atrás não tinha agenda do celular, você era obrigado... Assim, outro dia eu falei com o meu irmão, falei, cara, você sabe algum número de telefone? Ele falou, não sei, nem o da minha esposa, não sei. Falei, cara, olha que loucura, você não sabe mais. Por quê? Seu cérebro, ele aprendeu que se ele não precisa usar aquela memória para isso, então ele vai usar para outra coisa. Sim, sim. Né? Economizar energia. Então, legal. Então, uso a agenda do celular, não preciso mais saber o número de telefone de ninguém. Uso o Waze, não preciso mais saber o caminho. Certo? Mas eram tecnologias ainda que eram super verticalizadas no que se propunham. Agora, cara, eu uso uma IA, eu não preciso mais pensar. Olha que loucura. Pô, mas como assim, Edu? Calma, é muito grave o que você está falando. Todos os seres humanos deveriam olhar a IA e arbitrar sobre aquele conteúdo com ética. Cara, você pergunta tudo hoje em dia. Então, assim, a pessoa vai mandar um e-mail hoje, vai te dar preguiça de escrever esse e-mail, você vai pedir, fala, crie um e-mail para isso. Outro dia, uma amiga minha escreveu um e-mail de Natal para a família. O outro escreveu um e-mail de feedback. As empresas... Outro dia pediram uma... Meu filho terminou agora o 9º ano, aí a escola falou, escreve uma carta, tal. Aí eu falei pro meu marido, a gente precisa escrever uma carta, tal. Aí ele falou, você escreve? Eu falei, escrevo, tal. Aí ele, não é pra usar IA, hein? Eu falei, você acha que eu usaria IA pra escrever uma carta pro meu filho? Pro meu filho? Você tá louco? Tá louco. Mas eu achei engraçado. Mas né? Olha o nível. Te tirou a pessoalidade da carta. Total. Cara, então assim... Total. Aí, gente fazendo avaliação de funcionário com IA. Isso tá rolando nas empresas hoje. Então, assim, você parou de pensar sobre teu funcionário, sobre teu colaborador. Você parou de... Imagina, eu tenho certeza que deve ter pais que fazem a carta pro filho na IA. Tenho certeza. Claro. Então, assim, você parou de colocar ali tua emoção, você parou... E aí, isso para muita coisa, imagina. A pessoalidade, a humanidade. Né? E o teu cérebro, a tua capacidade cognitiva também, porque... você tá num trabalho. Sim. Aí o teu chefe falou assim, cara, preciso de um planejamento estratégico da tua área, você consegue? Vamos, preciso que você apresente isso na reunião de segunda. Aí você vai lá, ChatGPT e cria. Aí você volta... Mas não foi você que pensou aquilo. Então, a tua profundidade, o teu estofo para fazer aquilo, ele não foi exigido. Né? O que eu percebi, né? Não sei se essa é a minha percepção certa. Eu uso muito a IA. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aula, me ajude com um projeto para os alunos. Só que aí eu vou questionando a IA, Não, isso não tá bom, isso melhora, isso não sei o que tal. E aí, uma vez eu pedi, né? Falou, porque faça uma avaliação do meu perfil. Ele falou que eu era extremamente exigente. Exato, mas você é a última geração que faz isso. Pois é. Mas o que eu sinto falta? Eu leio bastante, eu gosto muito de ler. Eu tenho essa tanto para relaxar como para ter acesso a conhecimentos novos, né? Claro que eu leio, assim, sempre não ficção, coisas em termos de desenvolvimento, mas eu sinto vontade de me alimentar. Só que com a IA, eu percebi que eu saí um pouco desse lugar, talvez, né? Eu compro muito livro, por exemplo, mas eu não leio na mesma velocidade que eu lia quando eu não usava IA. E aí isso me preocupa um pouco. Porque será que eu tô tendo esses conhecimentos, né, de forma mais rápida ali? E superficial, obviamente, né? Porque você põe me fala o livro do Edu, o que ele falou no livro? Ele te dá 3 tópicos, o Edu falou isso. O resto é linguiça. Só que você não teve... praticamente isso. Não tô falando que meu livro é linguiça, hein? Pelo amor de Deus. Mas, assim, o resto, você tem mensagens principais, né? Principais, só que você não tem a profundidade do autor. Você não tem o raciocínio do autor. Você não tem a alma dele ali. Você não tem uma história. Isso, que é o que eu gosto de saber, né? Eu gosto do detalhe. Como é que o Edu chegou nesse pensamento, assim? E você acha que isso é um risco? Que isso atrapalha nesse sentido? Cara, eu acho, sabe por quê? Porque, assim, você mencionou algumas coisas que são interessantes da gente analisar na sua frase. Olha que loucura. Eu estou usando o ChatGPT para várias coisas, inclusive avaliações de alunos e tal, e fazer planos e tal. Legal. Mas eu pergunto muito para ele porque eu sou muito exigente, certo? Então, quando eu leio o que ele faz, eu arbitro em cima, eu sou muito exigente e mando ele fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E hoje, quando eu estou lendo, eu sinto que eu estou lendo de uma maneira mais rápida e talvez um pouco mais superficial. Vou pegar todas as suas frases aqui, certo? Tô repetindo o que você falou aqui, papagaio de pirata. Né? Olha que loucura. Por que você hoje
tem a capacidade de ser exigente. Porque a pessoa que é exigente é aquela que sabe o que é bom. É aquela que já viveu outras coisas e tem experiência. Você já arbitrou e já foi arbitrada por pessoas que te mostraram, de uma certa maneira, construíram em você a sua capacidade de dizer o que é bom e o que não é, o que é ruim, o que é médio e o que eu tenho que exigir de você para ser legal. Você já estudou isso, esse conhecimento está com você. Se você nunca tivesse estudado isso, se você fosse uma geração agora que nasceu depois da Z, agora a minha filha que tem 3 anos, e falasse assim, cara, tudo que eu fiz eu perguntei para IA, como é que eu vou passar de ano? Você não tem como saber. Que legal. Só sabe ensinar alguém a fazer um trabalho, quem já fez o trabalho. Assim, né, em casa, você fala assim, né? Eu sei varrer o chão. Então, se eu ver um chão que não está varrido bem, eu vou saber, certo? Então, isso vale para tudo na vida. Então, você sabe o que é algo bom dentro da avaliação. Legal. Então, a primeira coisa que já pega é aí, já. Se você é uma geração que não se expôs ao aprendizado, tudo veio pronto, aprendido para você, beleza. A segunda coisa é, eu leio muito, né? Eu leio, e por eu ler, eu estou sentindo que isso está me trazendo uma leitura rasa, certo? A leitura que você tem ainda é uma maneira de se tornar exigente. Ainda é uma maneira de obter aprendizado, de melhorar a tua capacidade cognitiva. Você está sentindo isso porque, ultimamente, eu sinto isso também, não estou falando de você, todo mundo está sentindo isso, assim. Tá tudo muito líquido, né? Você pega um livro, você vai ler o livro... Cara, tem aquele... Antes da IA já tinha um aplicativo, 12 minutos, Um livro em audiobook em 12 minutos. Você fala, o livro tem 400 páginas, eu vi ele em 12 minutos. Aí, senão, você joga lá e fala... Qualquer livro faz isso. Você joga lá e fala, o que é que eu... Me dê 3 pontos desse livro que eu consiga discutir com um PhD em tal assunto, tal. Ele vai te dar. Então, e aí você fala, não precisa ler o livro, já sou craque. A gente está, de alguma maneira, diluindo nossa capacidade cognitiva com o que a gente vê, mas você ainda lê. Tem gente que não está nem lendo o que está fazendo. Se a pessoa não está nem lendo o que está fazendo, como ela vai aprender para ser exigente? É uma roda, assim. Eu não leio o que eu pedi para o IA. Se eu não leio o que eu pedi para a IA, eu não estudo, não aprendo, não consigo nem saber o que é bom. Se eu não sei o que é bom, eu não consigo pedir algo bom para a IA. Então, a gente aqui... e a maneira que você falou é a que eu mais acredito de usar a IA, que é como eu uso, que é... Eu uso ela para fazer um trabalho de me trazer conhecimento, às vezes de me inspirar, mas eu tenho estofo e propriedade para olhar aquilo dentro da minha área de conhecimento. Uma visão crítica. Uma visão crítica e falo, isso não é bom, cara, esse cara aqui alucinou, isso aqui tá ruim. Nós somos a última geração a fazer isso. O resto, as próximas gerações, o quanto elas vão estar estudando para saber o que é bom. Né? E aí, a geração da geração, quer dizer, o quanto um professor... Imagina, quando todos os milênios forem embora e ficarem só a geração que está agora dando aula para a próxima geração, que já vai nascer com IA, que é minha filha. Como vai ser? Né? Eu brinco, o meu sócio, ele fala assim, cara, você tem que ficar muito próximo de médicos, cardiologistas, dentistas, pessoas endócrino. Porque, assim, cara, não vamos ter endócrino, não vamos ter mais cardiologista. Vai ser assim, ó, faz a dancinha do TikTok, acabou. Então, assim, amor, mas esse pensamento é antigo, não é assim. Tem muita gente se formando, sim. Mas a gente está vendo, né, as avaliações que a gente tem hoje no ensino. Como está essa formação? A formação, você viu, agora saiu, né, a avaliação dos testes de medicinas. Então, pô, aí, quando você questiona qual é a qualidade do aprendizado de medicina, eles vão... As faculdades, elas retornam querendo se defender, dizendo, peraí, não é assim. Esse teste está errado, você não olhou para tal coisa, não sei o quê. Cara, sua faculdade está uma bosta, bicho. Desculpa o palavreado aqui. Seus profissionais estão ruins e você está cobrando desse aluno. Por quê? A faculdade, como uma instituição, Mickey fumando, né? Faculdade, como uma instituição... É uma empresa. Ela quer lucrar mais com menor custo. Ela vai diminuindo o produto dela. O produto dela é o professor, o aluno. Né? E aí que está a importância do autodesenvolvimento. Total. A gente volta para esse ponto de novo. Porque se a pessoa não consegue perceber... Porque o que acontece? Uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o que acontece? Você perde a autonomia no processo, só que o responsável por aquilo ainda é você.
Talvez chegue um momento em que, hoje em dia, a gente tem a ANEEL, que faz aferição de saúde, aplicativo, né? Sim. A medicina está indo para um caminho muito mais preventivo, graças a Deus, porque a gente não pode depender desse pessoal que vai sair, né? Então, a prevenção é o ideal. Só que, uma hora, esse profissional, ele vai ser ele no tete-a-tete, no front ali, ele vai precisar ter uma autonomia. Só que, o quanto antes eles perceberem, né, e entenderem que ele precisa desenvolver essa capacidade de usar tudo isso a favor dele, porque não são ferramentas ruins, né? Não. É que a gente está usando de forma, talvez... Não, eu acho que as ferramentas... Assim, a gente não pode ser taxista quando chega o Uber, sabe? Assim, então, assim, esses caras, essa tecnologia... Não, isso é bom mesmo, mas quando a gente pegava o táxi lá atrás, não. Pegava o táxi fedido e caro, e sujo, e batido. Não, cara, não podemos fazer isso, né? Enfim, com todo respeito à classe de taxistas, essa brincadeira. Mas, assim, o ponto é... A tecnologia já chegou... Ela está invadindo todas as áreas da nossa vida, ela vai tá invadindo a escola, está invadindo a maneira como a gente trabalha, como você manda um e-mail, como você afere várias coisas. A gente agora precisa dar um jeito de pensar com ela, porque ela está tomando espaço de pensamento, né? Se tudo ela vai fazer, eu falo isso dentro da abordagem do poder da audácia. Há uns anos atrás, eu achava que a IA... eu participei de um curso que é dentro da NASA, que chama Singularity University. Oh, que legal! É muito legal. Em 2017, isso. E lá já se falava de IA, há 10 anos atrás quase. E a gente teve as aulas e tal, e discutia, várias discussões sobre ética, sobre... né? E aí uma das discussões o que a IA vai criar, o que ela não vai criar. E ela já estava criando, em 2017, música e imagens, né? E a gente falava, não, vai ter coisa que ela não vai fazer. Há uns anos atrás, a criação de vídeos era ainda meio torta, com IA. Agora... Perfeição. Ela vai fazer tudo. Tudo. Que a gente imagina que ela não vai fazer. Inclusive na parte da medicina também vai ter. Sim. E tal. Mas uma coisa que eu acho que ela não vai fazer é sonhar por você. Ela não vai sonhar por você, ela não vai querer por você. Por mais que tenha a Neuralink lá e os malucos querendo, né, fazer uma série de coisas que são legais de cura e de conexão, de singularidade do cérebro com a tecnologia, ela não vai querer por você, sonhar por você. Daqui a um tempo, nas empresas, a pergunta, hoje em dia, numa entrevista de trabalho, a pessoa vai te entrevistar e ela quer saber 3 coisas, basicamente. Daí muda de recrutador para recrutador, de líder para líder. Mas ela quer saber o seguinte, você é eficiente na sua área técnica? Então, tecnicamente você é bom, tá? Você é eficiente como líder? Então, você trata bem como... Você pode ser muito bem na sua área técnica, mas ser um carrasco, uma carrasca na liderança, ser muito ruim como líder. Tá. Você é eficiente como líder? Você é eficiente culturalmente, para mim? Você vai me dar problema. Né? Então, assim, eu sou um baita líder, eu manjo muito do que eu faço na minha área, mas culturalmente eu não me encaixo nessa empresa. Eu odeio essa cultura aqui. Então, eu também não quero você. Né? Você vai me dar problema depois. Então, assim, ela quer 3 perguntas. Você é eficiente culturalmente, eficiente tecnicamente, ou eficiente como líder, né? Daqui a um tempo, essas coisas elas vão, de uma certa maneira, se diminuir, porque o mundo não vai precisar mais de gente eficiente. A eficiência está chegando. A eficiência chegou para nós. Em média, a IA te torna 60% mais eficiente, cara. Imagina o seguinte, 60%. Se você for 50% pior do que a média, você tem que ser muito ruim. Você tem que ser muito ruim para você ser 50% pior do que a média. Você tem que ser uma merda de profissional. Aí, se você for 50% pior do que a média, você vai ser ainda 30% mais eficiente do que você era. Pô, se eu tivesse o Edu, a Karen hoje eficiente 30% mais do que você já não tá voando. Tá. Então, assim, o mundo, de uma certa maneira, não vai precisar de mais gente eficiente. O mundo não precisa de mais eficiência. O mundo precisa de gente que realiza o que sonha. Isso é muito diferente. Então, eu acredito muito fortemente que daqui para frente, o que vai pautar as entrevistas de emprego, os talentos, são pessoas realizadoras, cara. Assim, cara, eu vou virar na entrevista e falar assim, e aí? Me conta uma coisa que você sonhou e você realizou. Me conta aonde você se estrepou, aonde você tentou e não deu. Porque também não é só sucesso. Audácia não é sucesso. Audácia é arena. Né? Audácia é jogo. Audácia é teste. Audácia é tentativa. E aí eu não vou deixar seu potencial, por isso que eu falo tanto disso, né? Eu não posso deixar que o teu potencial fique aí dentro. Se o Neymar jogasse no escuro, ninguém ia saber que ele é o craque, que ele é o maior jogador brasileiro dos últimos 15 anos. Ninguém ia saber. Quantos outros Neymares não tem por aí? Porque tá no escuro.
Né? Tem a ver com oratória isso também, né? Você tem que saber, você tem que falar e tem que se... Mas assim, de uma certa maneira é isso. Potencial para fora. Vai testar teu potencial. Vai testar, vai tentar. Se joga. Pô, isso é audácia. Mas espera aí, não é toda hora que eu posso. Tem gente que pode mais do que o outro. Tem. Mas tá lá. Vai ficar te incomodando. Sim. Enquanto você não for testar e tentar, vai ficar te incomodando. E esse querer que você fala, né? Esse tá afim, porque é a única coisa que a IA realmente não consegue colocar dentro da gente, né? Sim. Você querer, você tá afim. Como é que eu descubro isso? O que eu quero, o que eu tô afim? Como é que as pessoas vão... falar... Porque o que eu mais encontro hoje é gente perdida, sabe? Você quer? Essa frase é boa. O que eu mais encontro é gente perdida. Eu não sei. Eu não... pode ser. Tanto faz. Não, esse tanto faz... você quer ou não quer? Você vai ou não vai? Né? E aí, eu percebo que as pessoas estão muito perdidas nesse sentido. E eu acho que é um caminho, talvez, não distante, mas talvez um pouco mais profundo, de achar esse porquê, esse querer, né? Tem até o livro do Simon Sinek. Sim. Encontre seu porquê. E do propósito daquilo que faz, de fato, o coração bater, né? Qual que é o passo a passo para eles acharem isso? Olha, vou te falar... a maioria das pessoas estão realmente perdidas, assim, né? Eu costumo dizer que se a gente não se perder uma hora também, a gente também acaba não se encontrando, né? Mas eu não julgo isso, porque estar perdido faz parte da vida, de alguma maneira. Mas existe uma coisa que eu falo também, que é... A culpa é da natureza, do que a gente vive, do que a gente está vivendo. O nosso cérebro, ele foi programado para você ter segurança e economia de energia. Lembra? Quando a gente estava lá na pré-história, tinha um mamute na frente, o leão, o leopardo, todo mundo querendo te matar, e você falava, pô, peraí, né? Não sei quando eu vou ter comida. Ele só quer que a gente sobreviva. Ele quer que você sobreviva. E isso daí faz você querer economizar energia e ficar no quentinho. Ponto. Isso é o nosso natural, né? Ver Netflix e pedir um iFood em casa é muito mais gostoso do que se jogar na internet e falar, nossa, agora eu preciso criar meu projeto. Não, eu vou parar, porque você coloca seu cérebro ali em stand-by, em modo avião, né? Beleza, ver o Big Brother, então, né? É isso. Então, pô, como a gente faz para sair isso? Existem pesquisas que falam que o medo, né, esse invólucro de medo de não ir, de não tentar, faz com que a gente esteja 22% ou menos propenso a arriscar qualquer coisa, o medo. A gente toma 35 mil decisões por dia. 35 mil. Desde as grandes até as micro decisões. Então, vou colocar esse copo aqui. Vou beber água. Vou olhar para você. São decisões. Tem as grandes também. Vou gravar uma entrevista. Vou no podcast da Karen. Vou fazer tal coisa. Então, beleza. Então, 35 mil. 45% do que você faz diariamente dessas 35 mil decisões, você já faz por causa de hábito. Então, você não muda. Existe 55% que você pode mudar, mas 45% você já faz por hábito. O Nietzsche fala que o hábito é o sono da alma. Né? Então, assim, sua alma está dormindo se você só está no seu hábito. Né? Então, assim, existe tudo feito para que você não saia disso, que você não mude. Sim. Então, e como eu faço para mudar? Qual que é o passo a passo? Eu acho que existe uma coisa que a Cris Junqueira do Nubank, ela fala muito isso. Assim, Adoro a Cris, sou eu gosto muito, também sou fã, eu gosto muito de ouvi-la, sim, porque ela também ela dá um papo reto, assim, sem blá blá blá, né? Sim. E eu gosto muito, ela fala uma coisa assim, fala assim, cara, quando eu vou te entrevistar, eu vou entrevistar uma pessoa, eu quero muito saber o seguinte, o quanto você queria, qual que é a tua fome. Quanto você tá afim. Quanto você tá afim, porque eu consigo te treinar em qualquer coisa, mas não consigo te treinar em estar afim, né? Sim. Não consigo. Então, o quanto você tá afim de mudar, depende do quanto que a dor tá apertando o teu calo ali. Então, pô, a dor ou a paixão. Então, eu não tô feliz no meu trabalho. Tá bom, você não tá? Não tô. Quanto que isso tá apertando a tua vida? Não, tá apertando um pouco só. Acho que eu tô... tá ok aqui. Mas por que tá só ok, mas você tá triste? Porque eu ganho bem. Não dá pra eu sair daqui. Ou, não consegui ver outra coisa. Ou, Então, a gente... Se aquilo não é um chamado para você, é preciso que você... Você precisa entender qual que é o volume do chamado. É um chamadinho pequeno? Tá baixinho? Tá bom, tá lá. Né? Eu não vou mudar. Uma coisa que eu acho interessante, desculpa. Imagina. Acabei te interrompendo.
Não sei se você já leu o livro chama Comporte-se. Não. Do Robert Sapolsky. É da parte de neurociência, né? Muito bom, excelente, recomendo. É imenso o livro. Acho que não li nem um terço ainda. Não vai colocar na IA o livro, hein? Não vai colocar, já tá na metade. Coloquei, ansiosa para saber os pontos, mas é super profundo, né? Nem a IA conseguiu me dar tudo que ele explica lá, por incrível que pareça. E é muito sensacional, porque é o seguinte, ele é biólogo, né? E nós somos animais. Sim. Né? E claro que tem todo esse contexto psicológico, psicanalítico, mas o que ele fala no livro é muito sobre a questão, de fato, comportamental e tudo que antecede o seu comportamento. Sim. Principalmente essa questão do hábito. Sim. Então, por exemplo, ele trata o livro o que aconteceu 10 anos antes de um comportamento que eu tenho hoje. O que aconteceu 5 anos antes, o que aconteceu 1 semana antes, o que aconteceu 2 horas antes desse meu comportamento de agora. Porque tudo influencia. Que legal. Né? É sensacional. E nosso comportamento, ele é muito mais só... A gente decide menos com consciência do que a gente imagina. Uhum. E isso é um ponto que, para mim, pegou muito, porque a gente acha que toma decisões frias e calculistas na maior parte do nosso tempo e a gente sofre uma influência absurda de várias coisas, do nosso ambiente, dos nossos amigos, do que você consome na internet, das pessoas que você conversa, do que você lê. De tudo para tomar uma decisão que ela vai acontecer daqui 5 anos, né? Então, o que acontece? O comportamento, ele sempre vai se dar e se padronizar dentro da sua cabeça e transformar um hábito e a motivação, ela vai aparecer a partir do comportamento e não o contrário. Você não tem como se motivar para algo que você nunca fez, porque essa estrutura ela não foi montada no seu cérebro. Se você começar a caminhar, o caminho aparece, Isso, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Tem muito isso. Isso também tem raízes em que a gente chama de construtivismo e construcionismo. Existe uma abordagem da Lego, que chama Lego Serious Play. Eu tive a oportunidade de ir com o Léo, a gente foi para a Dinamarca, para Billund, fazer o curso disso. E aí ele utiliza Lego, as peças de Lego, para você fazer um workshop onde você poderia fazer ou uma estratégia de uma empresa, ou você fazer também uma parte de liderança com pessoas e tudo mais. Então, mas, enfim, tem várias coisas para se fazer. Você utiliza Lego e monta coisas na mesa durante esse exercício. E o que é legal disso, que eles falam, que a teoria deles tem a ver com o que você está falando agora, que é, a partir do momento que você põe uma peça, você tem a capacidade e te abre caminhos cognitivos para você colocar a próxima peça. Né? Então, por isso que ela é tão poderosa, essa metodologia da Lego, para você... você monta uma... Ele fala assim, give your brain a hand. Né? Dê uma mãozinha para o seu cérebro. Então, você monta uma peça, monta outra, e você fala, caraca, dá para montar aqui. E você, de repente, aquela primeira peça é o passo que você tem que dar no seu caminho para você se liberar. Então, mas muita gente não dá esse passo. Aí que tá, né? Esse tapinha na bunda, né? Ele pode ser de diversas maneiras e diversos formatos. Às vezes é o fora que você tomou do teu namorado, tua namorada. Às vezes é a demissão que você teve um livramento. A crise é excelente para... A crise, ela é uma potência. Presente, né? Às vezes ela é um presente para você se descobrir ou descobrir coisas que... Às vezes o seu chamadinho tava ali no cantinho, de repente veio uma crise e falou, cara, agora ou nunca, né? Então, é isso. Eu acho que... qual é o passo para você, então, ouvir esse chamado? Cara, pode vir de tantas coisas, né? Sim. Mas eu acho que mais do que ouvir é tomar ação e é colocar a tua ideia, né? Eu falo da abordagem do livro do tipo... A audácia, ela tem que vir com 3 coisas. Ela tem que vir com o chamado, que pode ser uma dor ou um amor, ou uma paixão. Ela tem que vir com a tua originalidade, porque... aquilo que é para mim não é para você, então você vai colocar a tua ideia naquela história, né? O fato de você ter criado um podcast que chama Voz e Visão é extremamente poderoso, uma potência do teu chamado, da tua criação, da tua originalidade. Uma pessoa na tua posição, com a mesma condição, poderia ter feito outra coisa e não feito nada, né? Então, é a tua ideia naquilo. Se não for a tua ideia, não é audácia, porque tem que ser tua, tem que vir de você, né? De uma maneira criativa ou da maneira que você encontrar. E a terceira é a ação. Né? Eu não poderia transformar... Não existe audácia sem ação. Porque senão ela ficou só no âmbito da querência, né? Da ideia. Eu quero pisar na Lua.
Eu tive a ideia de como vamos fazer isso. Vamos fazer isso com a Apollo. Tá bom, você foi? Não, não fui. Ah, beleza. Nossa, que audacioso você é, hein? Nossa, parabéns, hein? Eu quero virar presidente do Brasil. Legal. Como você vai fazer isso? Eu vou fazer campanhas pelo Brasil inteiro e vou falar que o Edu... Mas você fez? Não. Então, a ação... ela tem muita potência nessa história toda, né? Sim. E óbvio que, às vezes, é um ciclo, né? Isso é interessante que você está falando, porque eu tive um chamado, ou, sei lá, de alguma maneira eu ouvi alguma coisa que está me incomodando, está me fazendo me apaixonar. Eu fui original, eu tive a ideia do que fazer e eu tomei a ação. E talvez, ao tomar a ação, o meu ciclo de ouvir o chamado se torna ainda mais forte. Porque eu consegui, né, de alguma maneira, abrir caminhos, ter mais clareza, ter mais sensibilidade, sensatez, para você ver um caminho e falar, caraca, é aqui que eu estou me encontrando. Quantas pessoas não terminam um namoro e falam, nossa, descobri outra vida. Ou muda de trabalho, ou propõe um projeto, né? Mas a audácia não tem a ver só com essas coisas. Às vezes pode ser uma coisa pequena. Tem uma barreira aí que chama medo, né? Que é um problema que eu sempre tive. O meu marido, o Leandro, ele ia adorar conversar com você, pena que ele não tá aqui. Mas ele sempre foi, eu falo que eu sou do casamento, né? A mente pensante, ele é a executante. Tipo, o Pink e o cérebro, né? Eu falo, faz isso aqui. Ele vai. Bora, vai lá, faz lá. O Pink e o cérebro. E porque eu sou muito medrosa. Nesse sentido, né? Agora um pouco menos, né? Mas foi todo um trabalho, porque ou eu me sufocava com as minhas ideias, porque eu dei todas as ideias que eu dei pra ele fez. Aí ele tem que tocar as ideias agora, né? Sim. Não pode ficar abandonar, abrindo aba toda hora. Só que essa ideia dentro de mim, eu sentia muito essa necessidade, né? De fazer. Falar, pô, tá bom, eu tive a ideia é ótima, né? Se a gente conversar, eu tenho várias ideias. Que não sei o quê. E quem que vai fazer? Quem que vai executar? Sim. Por onde você vai, né? E aí você cai ali num equilíbrio, numa realidade. Mas o medo, inclusive, da frustração de errar, que hoje eu vejo um pouco como o ego aguçado, sabe? Assim, você tem o ego, você fala, não vou fazer, mas é porque... Poxa, né? E se não der certo, o que as pessoas vão falar? A gente tem muito essa questão do não dar certo, de não assumir essa vulnerabilidade que é da vida. Porque tudo pode dar errado. Tudo. Você tem certeza em tudo. Exato. Em tudo, exato. E trazendo para a parte prática agora, em termos de carreira pessoal, em termos de liderança, como é que eu equilibro isso, Edu? Como é que eu equilibro esse medo, né? Eu dou um passo mais fraco com esse exercício, esse comportamento de ser mais audacioso. Porque eu não vou ser audaciosa naturalmente. Nem o tempo inteiro. E nem o tempo inteiro, para tudo, né? Sim. Eu preciso exercitar isso. Como é que isso conversa? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim... se eu perguntar para você, você tem investimento? Você pode falar, tenho. Aí eu falo assim, você coloca... existe poupança, existe CDB, não do Banco Master, né? Mas existe CDB, existe CDB, existe, sei lá, LCI, existe uma série de coisas. Você coloca onde? Eu coloco em ações, eu coloco... Tá, você coloca tudo na poupança? Aí você fala assim, porque a poupança rende muito menos. Não, tenho certeza que não. E aí a gente, às vezes, trata a nossa vida como uma poupança, né? Então, assim, você fala assim, nossa, minha vida não tem risco nenhum, mas também não tem graça nenhuma, né? Mas eu acho que, cara, não dá pra você comer o bolo e guardar o bolo. Você tem que escolher alguma coisa. O passarinho que quer voar não pode querer o chão da gaiola, né? Então, assim, se você quiser muito aquilo, você não pode ficar dentro desse universo de segurança o tempo inteiro. É preciso que se faça alguma coisa, porque a vida não dá replay, a vida é uma só. Você vai, daqui a pouco, a maioria das perguntas que se fazem para as pessoas que são mais velhas e falam, pô, por que você se arrepende de ter feito, tal, as pessoas vão falar, surge muito isso, eu me arrependo de não ter passado mais tempo, de ter trabalhado demais, eu me arrependo de não ter começado antes. Ter começado antes, porque falhar é um luxo de quem tenta, né? Assim, a maioria das pessoas que critica são pessoas que não construíram nada. Se alguém vier para você e falar assim, mas o seu podcast... Não sei... Cara, você tem um podcast? Você tem um canal de conteúdo? Eu fui muito criticada do meu canal. Você tem um canal de conteúdo? Você tem? Não. Mas você está criticando, então? Quem já teve sucesso, quem é foda no que faz, ajuda os outros, é forte. Sim. A força tem a ver com isso, né? A força tem a ver com... Eu sei que você está sendo vulnerável para você, de alguma maneira, tentar o que você está fazendo. É nobre tentar.
né? Não tentar não é nobre. Não é nobre. Você tá no mesmo lugar que você tava e você tá bom, beleza. Você tá levando a vida que você tava querendo. E como é que eu equilibro, então, tentar e não tentar, né? Como que você equilibra ser a mesma coisa a vida inteira? Como que você equilibra não dar ouvido pra sua paixão? Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, cara, você é mãe, né? Eu sou pai, virei pai há 3 anos, né? Cara, depois que você tem filho, você começa a dar um pouco mais de valor pro que a sua mãe e seu pai fizeram, seja eles quem for. A tio, a avó que te criou, o papagaio, sei lá. Mas você fala, cara, não é possível que eles fizeram tudo isso pra me criar. Difícil. É a coisa mais legal e mais difícil da vida. Aí você fala, nossa, fizeram tudo isso mesmo? Fizeram. Acordaram de noite, acordaram. E tiveram essa paciência comigo, porque na hora que você quer matar a criança, tiveram. Pô, fizeram tudo isso? Fizeram. Aí você fala, não é possível, velho. Aí você começa a pensar de outra maneira e fala assim, será que a sua mãe, depois de ter tudo que ela fez por você, seu pai, você vai sair de casa pra você não dar o seu melhor mesmo? É sério isso? É sério. Você vai sair de casa pra você não colocar tua potência na frente dos outros, pra você não ouvir teu potencial, pra você não responder a oportunidade que você tem de ser você. Desperdiçar, né? Você vai desperdiçar isso. Cara, seu pai e sua mãe fizeram tudo por você, o que podiam, o que não podiam, né? Então eu penso muito isso, assim, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, né? Não dá pra gente querer... Tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. E eu acho que tem momentos na vida, você pode passar 60 anos sem... Sim. Eu fui super conservador, mas aí, de repente, eu me descobri, ou eu fui audacioso aqui, ó. E são fases, né? Eu acho que tem também a questão da pessoa falar, eu sou assim, quer dizer, se eu vai morrer... Não, são fases, né? Você pode mudar. A polícia não vai vir atrás de você se você quiser mudar de profissão, se você quiser tentar uma coisa nova, né? Se não der certo, talvez você tenha ali alguns prejuízos, mas mesmo você aprendeu. E foi, né? E foi. E o segredo é movimento, cara. Assim, você testa o teu movimento, dá o teu primeiro passo, põe tua primeira pecinha de Lego, entendeu? Vai ver o que é. Mas não deu certo. Tá bom, eu empreendo hoje, você tá empreendendo. Cara, quando você empreende, empreender é a coisa mais audaciosa que tem no Brasil a se fazer hoje em dia. Né? Você falou do ego. O seu ego é morto quando você empreende. Porque você amigos... vai tomar porrada 24 horas É Rocky Balboa, bicho. Assim, você vai tomar porrada, é mais sobre apanhar do que bater. Se você não viu o Rocky Balboa, vá ver. É Rocky 1, 2, 3, 5, Creed, tudo. Só porrada na cabeça. Você tenta abrir 10 portas, 11 vão fechar na sua cara. E vai prender seu dedo no batente. E aí você vai falar, cara, abriu uma janela ali, olha. Que legal aquela janela. Eu tava tentando abrir 11 portas aqui, tô sem o dedo da mão, mas aquela janela abriu. Então, assim, é sobre isso, porque você vai e as pessoas vão te negar, as pessoas vão te esnobar, as pessoas vão te julgar. Elas vão fazer tudo, mas quem tá empreendendo é você. Você que tá tentando dar até porque vazão. Pra quem não tá se movimentando, o movimento do outro incomoda um pouco, Incomoda, né? ninguém quer ver você põe na tua melhor. cara que você podia estar fazendo, que você também conseguiria, né? Quantos amigos curtem os seus posts? Quantos amigos compartilham? Poucos, Poucos, eles poderiam compartilhar, mas eles não compartilham. Por quê? Porque de alguma maneira você pode ficar melhor do que eles, ou eles podem... E é uma cabeça pequena, né? Porque, assim, uma vela que acende a outra não perde a luz, né? Então, assim, é mais ou menos como eu penso. Então, isso vai acontecer. É um extremo ato de vulnerabilidade ser audacioso. É um extremo ato de você ter maturidade sobre o seu ego, controle sobre ele. Muita gente quer empreender e fala, nossa, mas como é que vai ser se eu não ganhar tanto? Eu ganho bem na empresa hoje, mas eu quero empreender. Como é que vai ser, né? É isso. Ou, quero chegar naquela garotinha. Como é que vai ser se todo mundo vê eu tomando um fora dela, né? Isso é a vida inteira, cara. A gente leva esse julgamento pra dentro, leva pro fígado e acaba não fazendo as coisas, né? E é todo um processo para desconstruir essa identidade. Né? Hoje eu vi um texto muito bonito, aleatório no Instagram, que falava que a vida talvez seja sobre a gente deixar de ser aquilo que a gente era e descobrir o que a gente veio para ser de fato. Né? Então, é o tal do propósito que você está falando. É o tal do torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Já pesado. Filosofia profundo. Grega, já de... difícil, mas é o caminho. Na sua carreira, teve algum momento que você percebeu que você foi mais audacioso e que isso fez total diferença para você já? Cara, eu acho que teve vários momentos, assim, que eu fui audacioso
e que fizeram diferença, porque a audácia ela faz diferença na sua vida mesmo quando você não tem sucesso. Porque, de alguma maneira, você aprendeu ali, você se exercitou, você se movimentou, você criou uma casca. Teve as conexões. Teve conexões diferentes. Formadas. Às vezes, o sucesso ele é sequencial, ele não é ali na hora. Às vezes, você fez uma coisa e você fala, nossa, foi horrível. Aí, aquela coisa que foi horrível, você fala, ela abriu outra porta, que ela abriu outra porta, e ela abriu outra porta, que abriu uma outra porta. Você fala, nossa, eu nem imaginei que essa conexão de pontos aconteceu. Me levaria para isso. Então, teve momentos, cara, na minha carreira interessantes, assim. Eu já fiz, por exemplo... E que vão te marcando de uma certa forma, assim. Quando eu era estagiário, por exemplo, eu falava, puxa, eu admirava uma executiva que ela chama André Salgueiro. Até hoje eu admiro ela lá. Acho que ela estava fazendo carreira... Acho que ela está na Whirlpool, acho. E ela era um guru, assim. Ela era incrível, sabe? Assim, intocável. E todo mundo admirava ela. E ela ficava no meio daquele board de homens, assim, enfrentava eles. E eu pagava um pau pra ela, assim, no geral. Porque ela era uma profissional sensacional, fora da curva, assim, né? Só que ela era muito inalcançável, assim. Eu era um estagiário, né? E ela era uma VP, assim, e tal. E aí um dia eu falei, quer saber? Foda-se. Olha eu falando aqui o francês, eu falei, foda-se, eu vou fazer isso, cara. Eu vou mandar um e-mail para ela, perguntando se ela pode me mentorar, se ela pode bater um papo comigo, tomar um café. O máximo que ela vai falar é não, né? Exato. Tudo bem. Aí eu mandei o e-mail para ela, falei, oi, tudo bem, eu sou o Edu aqui, totalmente insignificante, né? Tô aqui, desculpa por eu existir, né? Eu não gostaria nem de estar nesse plano terreno, eu gostaria de não estar aqui para não te incomodar, né? Desculpa, eu sei a mosca do cocô do cavalo do bandido aqui dentro do marketing, mas eu acho que podia ser legal se a gente pudesse conversar um pouco e você tomar um café comigo para falar de carreira e tal. Cara, eu mandei... Quais eram as chances dela falar, não tenho tempo, não dá, fala com sua chefe, ou manda, sei lá. Ela pegou e falou, puxa, que bacana seu e-mail. Vem conversar comigo, fala com a minha secretária e marca um horário. Olha aí. Né? E eu cheguei para conversar com ela. Não, a gente já tem. Esse é muito poderoso, isso. Não, a gente já tem, né? Sim, vamos atrás da humilhação, né? Vamos atrás da humilhação, bora ir atrás da humilhação. Isso foi, cara, desde fazer projetos grandes que não deram certo, até fazer coisas que deram certo, movimentos de carreira que foram mais audaciosos. Sim. Então, quando você está muito bem, é difícil isso também, porque às vezes às vezes o seu chamado, ele não é só pela dor, ele é pelo amor, né? Então, às vezes você está muito bem no que você está fazendo. Você é um expoente no que você está fazendo, corporativamente ou, sei lá, relacionalmente também. Num relacionamento você tá muito bem. Mas aí tem alguma coisa que você fala, cara, aquilo ali me brilha mais o olho. Sim, interessante você falar isso, né? Porque a gente, quando fala disso, pensa só nos que estão perdidos. E não, tem gente que tá muito bem, mas que tem outro... Por isso que a audácia é diferente da coragem, porque a audácia ela vem alimentada de um pouco de pimenta. A audácia, para ser audácia, na minha opinião, tem que ter um pouco de loucura no meio. Sim. Tem que ter um pouco de... Se alguém virar para você e falar assim, legal, eu faria isso também, acho que é... Não é audácia. A audácia tem que ter uma pitadinha de lunatismo, sabe? Para você falar assim, tá bom, cara, isso é audacioso. Realmente, se ela não tiver essa pitada, essa pimenta, esse tempero, você tá tomando uma decisão que às vezes não é audácia. E isso é um ponto também a se avaliar. Às vezes você acha que tá fazendo algo audacioso e não tá. Né? Você faz algo super normal, dentro da tua zona de conforto. Não pode estar dentro da tua zona de conforto. A audácia não está na zona de conforto, pelo contrário. Se tiver conforto, não é audácia. Até para você não se auto-enganar achando que aquilo não passa por fora e não é. Na verdade, você está mudando um padrão, mas está seguindo o mesmo... Exato. O mesmo caminho, era interessante. Que nem diz o chefe do meu irmão, falou, legal o que você está fazendo, né? Você tá beijando a mãe e amando o filho. Cara, beijar a mãe e amar o filho é o padrão, é o básico que você deveria fazer como pai. Então, assim, às vezes você fala assim, nossa, eu fui super audacioso. O que você fez? Eu levei um projeto para... Tá, mas não era a tua função já levar um projeto? Aí você acha que fez demais. Aí você tá fazendo demais, não. Né? Eu sou super audacioso. Não. Você tá fazendo o básico, né? Pelo amor de Deus. Lembrando que a nossa tendência é sempre voltar pro nosso padrão comportamental, né? Tem total ver. Lê o livro, você vai amar. Comporte-se chama? Comporte-se. Boa, vou ler. Comporte-se, do Sapolsky, Robert Sapolsky. É uma bíblia, mas faz que nem eu. Vai na manhã. Vai na manhã, vai igual série. É difícil.
difícil. Não é um livro fácil, eu sou sincera para falar. Tem os apêndices, e olha que eu sou da área de saúde, né? Que ele explica todo o cérebro, mas dá para entender, devagar dá para entender. E tem um texto que cabe, não sei se você já leu, do O Homem na Arena. Não. Do Theodore Roosevelt. Não. Exatamente o que você fala. É que eu não lembro dele. O Homem na Arena agora. chama? O Homem na Arena. Vou Vou pôr na descrição do podcast. Vou ler. Porque é exatamente ele define praticamente toda essa questão da audácia. Sensacional, sensacional. Pois é. Edu, fala pra gente quais são os seus próximos projetos, além aí do Elefante Limonada, deixa todas as suas redes, fala um pouco do seu trabalho, essa consultoria. Vou falar. Onde o pessoal te acha. Bom, vamos lá. Eu tô como Edu Paraski no LinkedIn, né? Então é fácil de me encontrar lá. Não tô como Elefante Limonada no LinkedIn, que não dá, né? Pôr uma foto de um elefante lá. E eu tô como Elefante Limonada nas redes sociais em geral. Então, YouTube, TikTok e Instagram. Entra lá, Elefante Limonada, um loginho amarelo, tem um elefantinho. Divertidíssimo, gente. Pois é. Não entra, vai dar ruim. E aí eu tô lá dentro do canal fazendo mais vídeos, então o projeto vai crescer dentro dos vídeos e tal. Legal. Quem sabe uma hora sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Quem sabe agora não tem uma conversa também assim de podcast. Tô escrevendo livro, então já tô fechado com a editora e devo lançá-lo em junho, julho desse ano. Então, tá convidada para o lançamento. Obrigada. Quando eu fizer o lançamento, vai ser um eventinho de lançamento, VIP. Que mais? Tô com a consultoria 1601, a gente está fazendo vários projetos, né? Essa consultoria é para pessoa física e jurídica? Não, ela é uma consultoria para pessoa jurídica. Ela é uma consultoria de inovação para empresas. Que legal! Então, a gente ajuda as empresas, ela chama Hub 1601, então entra lá, hub1601.com. Tá. E a gente ajuda as empresas de médio e grande porte, principalmente multinacionais, a inovarem, ou a responderem a algum desafio, alguma oportunidade, algum problema que elas tenham, né? Dentro do escopo de inovação. Então, dentro do escopo de inovação, cabe projetos que envolvam marketing, pesquisa, que envolvam metodologias de design thinking em negócios, que envolva consultoria, cocriação, collabs, workshops, enfim, treinamentos. Então, a gente ajuda as empresas nessa linha quando elas têm algum desafio em produto ou serviço, tá? Então, é isso. E aí, essa é a minha ocupação principal. E agora, obviamente, com o livro, né? Então, tô super empolgado com esse projeto. É um projeto legal que eu espero que as pessoas... filho, né? Um livro. É um filho. Poxa. Eu espero que as pessoas, ao ler, né, o livro... ou ver a palestra. A palestra está no TED, né? Chama O Poder da Audácia. A palestra chama O Poder da Audácia, está no TEDx. Eu vou deixar o link. Deixa o link para a galera. E eu espero que as pessoas, de alguma maneira, se te tocar um pouquinho para você conseguir ouvir teu chamado, agir, pôr tua ideia para fora, ela já é, para mim, uma grande gratidão, assim, do que eu estou fazendo, para que você ouça seu potencial, né? Assim, para que você coloque para fora. Todo mundo tem um potencial e todo mundo não é uma coisa só. Sim. Né? Somos múltiplos e queremos coisas múltiplas, sonhamos com coisas múltiplas. Então, nesse mundo que a gente vive, é a única coisa que a IA não vai fazer. Né? Sonhar por você, querer por você, ir atrás por você. E acho que isso tem um grande potencial de ajudar as pessoas a se mexer, de alguma maneira, dar um passo, colocar a pecinha do Lego, né? Só o primeiro, né? Só a primeira pecinha do Lego. Adorei o exemplo do Lego. Só a primeira, cara. Só a primeira. Sensacional. O resto vai rolar. De repente você vai fazer uma coisa do Lego gigante, horrível. Mas tá tudo bem. É a tua montagem de Lego ali. Tá horrível? Tá bizarro? É a tua obra. É a tua obra? É a tua obra. Tá bom, tá excelente, né? Então é para você ouvir, respeitar a oportunidade que passa na tua frente de ser você mesmo, de ter potencial na mesa, né? Às vezes a gente está num trabalho que você não consegue. Quantas pessoas não estão num trabalho, daí ela sai. No trabalho que ela estava, ela era menosprezada. Ela vai para outro, ela brilha, né? Você estava num relacionamento, era triste. Você está no outro, você cresce, te ilumina, né? E aí Nem sempre o problema é você. Nem sempre é você, mas é você que é responsável por resolver. É isso. Edu, muito obrigada, adorei! Eu que adorei nosso papo. Muito bom conversar com você, viu? Obrigado. Obrigada de verdade pelo seu tempo aí. Sei que você é super ocupado, tá? Imagina. Cheio de projeto. Por ter vindo aqui sempre à disposição. Contribuir um pouquinho com os nossos ouvintes. Sei que foi super válido, né? E espero seguir aí com outros projetos. Bora, vamos falar.
Vou falar muito. E eu acho que uma hora você vai escrever um livro também, hein? Olha lá, desafio. Olha lá. Não vou me comprometer. Tá precisando de um pouco de audácia, né, cara? Pois é. Vamos trabalhar essa audácia. Tá ótimo. Colocar o que eu aprendi aqui em prática. Coloque em prática. Obrigada, tá bom? Viu? Um beijo. Esse foi o podcast Voz Visão. Siga nossa página nas redes sociais. Encaminhe o episódio para alguém que você acha que também vai gostar. Um beijo e até a próxima.